E gostaria agora de convidar o Alexandre Menezes, da Usina da Pedra. Ele vai abordar o tema aquisições e os próximos passos do setor. Pessoal, boa tarde. Parece que é a última palestra do dia. Está todo mundo querendo que eu seja rápido, até porque o porco no rolete está esperando, né, Fernando? Bom, primeiro eu gostaria de dar os parabéns para as pessoas que fizeram a apresentação antes de mim. Foram todas apresentações muito boas, todas citaram com muita clareza a questão da segurança. O Fernando nos pediu que trouxesse alguma informação voltada para a segurança do trabalho, para a segurança das nossas atividades. Eu já imaginava que muita gente traria muitos números. Eu trouxe apenas um gráfico que mostra que acidente zero é possível. Não é fácil, mas é possível. Vejam vocês que no ano de 21, 22, a usina Buriti, do Grupo Pedra, eu vou mostrar um pouquinho à frente aí, o Grupo Pedra tem 4 usinas, mas nesse ano aí a usina Buriti teve 0 índice de acidente de trabalho. É fácil? Não é fácil. O Leandro, né, comentou bem das atitudes aqui das pessoas, da cobrança, de várias funções que a gente executa no dia a dia. Então não é fácil. Garantir que todos nós, né, enquanto funcionários, estamos dentro da área industrial, garantir que todos nós não se acidente não é fácil. E isso aqui é percentual de funcionário acidentado. Aqui até um pequeno corte no dedo está apontado. E nesse ano aqui, a usina Buriti, ela conseguiu ter 0. Percebe que tivemos 0,67 aqui, nós tivemos na IP 0,7, tivemos na Buriti 0,61, enfim, mas não é fácil. Mas a gente precisa insistir, continuar cobrando, porque é possível. Não é fácil, mas é possível. Quem daqui já atendeu o telefone quando esteve dirigindo o carro? Tem que falar a verdade, não pode mentir. Quem? Tá certo? Não tá certo. Quem daqui, em algum momento dirigindo, a placa indicava 110 km por hora e estava a 115, 120? Quem? Percebe que segurança não é fácil? Todos nós estamos dirigindo de forma não tão segura. A gente sabe que está errado, mas todos nós cometemos alguns erros. Então, vocês imaginam o pessoal durante a operação no dia a dia de trabalho. Mas nós temos que continuar lutando, porque o próximo acidentado dentro do Grupo Pedra pode ser eu. Esse é o grande problema. Ou pode ser um grande amigo meu. Então, se eu garantir a minha segurança, o meu companheiro de trabalho garantir a segurança dele, se cada um garantir a sua segurança, nós vamos ter aí que todos os colaboradores não se acidentem. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar no início da palestra com relação à segurança. Mas vamos lá. Nós estamos vivendo um momento na Usina da Pedra, acho que a maioria sabe, de reaproveitamento de equipamento. A gente chama de reaproveitamento porque nós compramos 2 usinas lá em 2021, compramos uma em 2021 e logo na sequência, não estava nem no nosso plano, nós compramos outra no início de 2022.
Final de 2021, a gente adquire a usina Orbe, na região de Paranaíba. Esse era o nosso projeto inicial. Mas final do ano de 21, início de 22, a gente entra num leilão e compra a tão sonhada, tão famosa, tão bela usina São Fernando, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. A usina Orbe fica ali em Paranaíba, também Mato Grosso do Sul. E aí a gente tinha duas usinas usadas, mas usinas boas, principalmente a São Fernando. A Orbe não era uma usina tão boa, mas tinha alguns equipamentos. E a gente precisava fazer o reaproveitamento desses equipamentos. Então eu vou falar um pouquinho desse reaproveitamento, vou falar um pouquinho da visão de uma nova usina. Essa visão de uma nova usina é a visão do Grupo Pedra, não significa que seja a visão do mercado, mas é a visão do Grupo Pedra. E os desafios a serem vencidos, aí eu vou estar falando alguma coisa aí também. Bom, a usina da Pedra começa lá em 1931, com a família Biagi. Na verdade, a família Biagi chega na região de Serrana e compra uma fazenda, Fazenda São Joaquim da Pedra. E nessa fazenda tinha um engenho, não era a intenção deles comprar um engenho, a intenção era comprar a fazenda. Inclusive a gente tem a escritura dessa fazenda de quando adquiriu, tem todos os dados da fazenda e a última coisa que tem na escritura da fazenda é o engenho. E foi daí que nasceu a usina da Pedra. Essa é a usina da Pedra, 94 anos de história. Acho que todos conhecem, né? Mas para quem não conhece. Isso aqui é o grupo, é uma visão geral do grupo. Nós temos a usina da Pedra em Serrana, com moagem de 5,5 milhões. Açúcar faz 10 mil sacos, ou 500 mil toneladas, é açúcar bruto. Uma capacidade de 130 mil metros cúbicos de etanol e uma exportação de energia de 330 mil mega. Aí tem a Buriti, que tem uma capacidade de 3,6 milhões, embora nessa safra está moendo 2,5 milhões só, estamos terminando a safra amanhã, uma quebra enorme ali na região de Buritizal. A Alta Mugiana ali do Fernando também sofreu um pouco, muito incêndio na safra passada. Nós tivemos 200 dias sem cair uma gota d'água na usina Buriti, nas fazendas da usina Buriti na safra passada. Isso atrapalhou bastante a nossa moagem. A gente vinha de moagem 3.600, 3.800 e caiu bastante para esse ano. Uma capacidade instalada de etanol de 298 mil metros cúbicos, e uma cogeração de 220 mil mega. Aí nós temos a usina IP, na região de Nova Independência, lá próximo a Araçatuba, Andradina. Essa usina nós montamos elas em 2007, 2008, naquele boom, né, de crescimento. Aí, inclusive encontrei um amigo aqui hoje que trabalhou comigo lá na implantação dessa usina IP. Hoje ela moe 4.700, isso é moagem mesmo, etanol 376 e energia 290. E nós temos a usina Cedro, que é um pouco do foco da nossa apresentação. Essa é a usina que nós compramos ali em Paranaíba, a usina Orbe com a usina São Fernando, e que nós chamamos de usina Cedro. Até o nome usina Cedro, né? A família gosta bastante de coisas da natureza. Usina da Pedra, porque no fundo da fazenda da Pedra, no fundo da usina, tem uma enorme pedra no Rio Pardo, e é onde a família gostava de pescar com os filhos. Então, por isso que tem a pedra e era a fazenda São Joaquim da Pedra. Usina Buriti, que na região de Buriti, a cidade chama Buritizal, mas é uma região que tem bastante Buriti. Usina IP, que quando nós chegamos lá na região de Nova Independência, Andradina, tinha muita árvore IP, colocamos o nome de IP. Eu estou contando isso porque é interessante o nome da usina Cedro,
Quando nós chegamos na usina Cedro, do lado da destilaria tem um pé de cedro. Eu achei inclusive bonito, conheço um pouco de árvore, e perguntei para o pessoal de lá, né, o que aquele pé de cedro estava fazendo ali. Segundo o pessoal, o dono da antiga usina, quando foi montar a usina, tinha um monte de árvore lá e começaram a fazer a terraplanagem, e ele pediu, só não arranca esse pé de cedro. E o cara da máquina, a primeira árvore que arrancou foi o pé de cedro. E deu uma confusão enorme lá, só que o pé de cedro brotou. Ela brotou e ela cresceu, e hoje é um pé de cedro bonito do lado da destilaria da usina, e por conta dessa história nós colocamos o nome de Usina Cedro. Capacidade de moagem do grupo hoje chega a 15.300, mas nós estamos ainda com um pouquinho de falta de cana, mas vamos chegar lá. Temos mais de 5.000 funcionários próprios, e a Cedro, embora tenha capacidade, nós vamos chegar nos próximos 3 anos a 1,5 milhão, ela tem capacidade industrial instalada por conta dos equipamentos da São Fernando, ela tem capacidade industrial instalada para moer 2,5 milhões. Esse ano nós estamos moendo 600 mil. A moenda está rodando, quando roda bastante, que está muito rápido, chega a 3,2 RPM. Umidade do bagaço, 43. Impressionante. A gente chegou lá e falou, está analisando errado, pode ter certeza. Mas a gente conferiu e estava certo. Umidade de bagaço, 43. Caldeira, um espetáculo de caldeira. E começamos a safra lá e estamos terminando agora final de novembro. O próximo ano já é 1.200.000, 1,5 milhão no terceiro ano. Bom, vamos agora entrar no tema propriamente dito. Aqui é a matéria da época, né? Quando a gente compra a usina Orbe, lá na região de Paranaíba. Aí depois vem a notícia que comprou a usina São Fernando. E aí a gente estava com o plano de montar uma usina pequena, era uma usina com moenda 5466, que é o que tinha lá. E aí compramos a São Fernando, chegamos lá na moenda da São Fernando, 100 polegadas no primeiro terno, 90 polegadas nos demais ternos, não cabia nem no barracão da moenda da usina Orbe, tivemos que rearranjar tudo. Aqui é uma foto da usina Orbe, só que aqui a gente já tinha desmontado um monte de coisa dela. Basicamente o que nós aproveitamos da usina Orbe, aqui eram os tanque de 10 milhões de litros. Basicamente o que a gente aproveitou foi os tanques de etanol, mas não para colocar etanol. Colocamos água tratada. Inclusive essa foto é minha, rapaz, a asa do avião aqui, nem lembrava. E aqui nós fizemos o barracão da moenda. O barracão da moenda a gente aproveitou o mesmo, mas tivemos que fazer algumas adaptações por conta do peso das moendas. E aqui, acho que muita gente conhece, a usina São Fernando. Inclusive, quando nós chegamos na usina São Fernando, em termos de instalação, um espetáculo. O pessoal tinha deixado a usina hibernada. Foi impressionante. Eu cheguei lá entre Natal e Ano Novo. A gente tinha que fazer uma checagem geral, porque logo em janeiro já ia ter o leilão. E eu cheguei lá para fazer a inspeção e tinha 2 moças lá cuidando da usina. E eu conversei com as moças falaram, não, aqui funciona tudo, roda tudo. Eu falei, tudo? Ela falou, tudo. A gente tem um plano para girar os equipamentos. Aí eu fui lá no filtro prensa. Cheguei no filtro prensa, falei, então tá bom, liga essa bomba aqui para mim. Lembro direitinho. Ela passou o rádio para a amiga dela que estava lá no COI e falou, ó, liga a bomba, tag número tal. Tinha inversor de frequência, a bomba saiu, partiu devagarinho, tudo funcionava na São Fernando. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de dó de desmanchar, né? Mas não tinha outra alternativa. Mas vamos lá.
Vou passar aqui um pouquinho. Como reaproveitar os equipamentos industriais? Identificação, levantamento dos equipamentos disponíveis e ociosos, inventário técnico dos ativos. Nós tivemos que fazer uma checagem geral lá nos equipamentos da São Fernando. Alguma biblioteca a gente encontrou, outras não. Uma das coisas que a gente não conseguiu encontrar foram dados de base civil, essas coisas. Como a gente ia sair de lá, não teve tanto problema, né? Porque, não sei se vocês se recordam, no início da São Fernando, uma das dornas tombou por conta de um problema na base civil, mas a gente não encontrou informação de base civil. Avaliação, né, análise das condições físicas e funcionais, determinação da viabilidade técnica e econômica do reaproveitamento. Nós tivemos que fazer todo um rearranjo, né, por conta que a usina São Fernando era uma usina para moer 5 milhões de toneladas. E a gente não ia montar uma usina para moer 5 milhões de toneladas. A gente ia moer uma usina que no primeiro ano ia moer 8 mil por dia. A São Fernando moía 25 mil por dia, 23 mil por dia. Então, nós tivemos que reorganizar, inclusive, a questão de algumas bombas. Recondicionamento, retrofit, né, manutenção corretiva e preventiva, atualização tecnológica quando necessário. Diferente, a Pedra, a usina Buriti, é uma usina que a Pedra comprou no Proálcool, lá em Vilhema, lá em Rondônia. E a gente trouxe ela para Buritizal. E na época tinha os painéis elétricos, mas não tinha nada de coisa eletrônica, nada de rede, era tudo manual. Diferente da São Fernando, que você compra ela já com uma tecnologia lá de 2007, mas uma tecnologia de automação que para a época era uma boa automação, quando você chega agora para montar, tinha muita coisa que não funcionava, era obsoleto, não falava, né? Equipamento que não conversava um com o outro. Então, tudo isso aí nós tivemos que fazer. E bastante manutenção, era uma usina que estava hibernada, mas era uma usina que estava parada, né? E vocês sabem muito bem que usina parada, sem manutenção, ela estava sem manutenção. Tem bastante problema de manutenção. Então, foi um dos cuidados que a gente teve que ter. Redistribuição e reutilização, né, porque nós usamos relocação das unidades dos setores. A gente usou algumas coisas da São Fernando também na usina da Pedra. Por exemplo, né, a usina da Pedra tinha necessidade de um cozedor contínuo a mais na massa C, e nós colocamos, acho que foi até, apresentou isso aqui o ano passado, né? Nós colocamos o cozedor contínuo da São Fernando na usina da Pedra. Uso em novos projetos ou linhas produtivas, é isso aí que eu acabei de falar. Benefício, redução de custo de aquisição, menor impacto ambiental. Essa questão de custo de aquisição é fundamental, né? Não consigo abrir números aqui para vocês, mas a usina Orbe Cedro, que a gente montou, ela custou perto de 30% do valor de uma usina nova, montada. Quando você considera que a base civil é a mesma, você precisa fazer tanto para a usina nova quanto para a usina velha. Transporte dos equipamentos é o mesmo, porque se você tivesse comprado novo, provavelmente você teria que transportar equipamento da onde você comprou, seja da Dedini, seja da Simisa, você tem que transportar. Ou você transporta ou você compra com o transporte, mas tudo isso você paga. Mas ficou bastante interessante o investimento de CAPEX que nós fizemos lá na usina Cedro. Então aqui, ó, é a usina Orbe, né? Bom, qual o motivo da gente ter ido para lá? Terra. Usina a gente monta em qualquer lugar, não tem muita dificuldade, mas a gente não tem mais para onde crescer a usina da Pedra, a não ser que feche alguma usina da região, mas nem estamos pensando nisso e nem queremos que isso aconteça. Usina Buriti não tem para onde crescer, inclusive quando a gente cresce na usina Buriti para a região de Pedregulho, na verdade nós estamos perdendo terra, porque ela é uma região de café, o preço do café está em alta.
Então a gente não tinha para onde crescer. Onde a gente tinha oportunidade de crescer era lá na usina IP, mas é uma usina já que moe quase 5 milhões de toneladas, e a gente precisava expandir numa nova unidade. Confesso que a região de Paranaíba traz alguns desafios, que vocês vão ver mais para frente, mas eu fiquei praticamente, eu e o Polaco, o diretor agrícola, a gente rodou bastante, rodamos aí uns 6 meses, e todo lugar que você ia tinha uma usina, alguém pensando em montar uma usina, ou tinha uma usina instalada. Então, aonde a gente encontrou um espaço de território que tinha uma usina já instalada, uma licença e tal, foi aqui em Paranaíba. Não está passando. Ah, ok. Bom, então, da usina São Fernando, sai a usina Cedro. Pensamos em etanol de milho? Pensamos, né? Existe esse projeto no grupo, ele não é tão para já, mas a gente pensa nesse etanol de milho. Parte da usina São Fernando vem para a usina Buriti, está aqui em Buritizal. Isso aqui é uma foto dessa semana, nós estamos montando a fábrica de açúcar, que ela era da São Fernando, é uma fábrica de 25 a 30 mil sacos de açúcar, e nós estamos montando ali em Buritizal para melhorar o mix nosso. Por que em Buritizal? Por conta de logística, né? Nós fazemos só açúcar bruto, a pedra, 100% do caldo vai para açúcar. Buriti não tinha açúcar, Buriti está do lado de Guará, está do lado do terminal da VLI, está do lado da ferrovia, então nós tínhamos condição de levar ela ou para a própria Cedro, ou para IP, ou para Buriti. Levar para IP tinha que pôr caldeira, o investimento era muito maior, embora sobrou ainda uma caldeira lá na São Fernando. Mas a gente teria que fazer um investimento maior. A Cedro não tinha ainda cana suficiente para encher essa fábrica. Você ia colocar uma fábrica e ela ia ficar ociosa. Embora, com os preços de açúcar aí que está pintando do ano que vem, pode ser que essa fábrica fique parada. Porque a Buriti tem condição de moer toda a cana para etanol. A Buriti está ficando uma planta que você vira para açúcar, mas se você quiser moer toda a cana para etanol, você moe toda a cana para etanol. E aqui eu vou mostrar para vocês a própria construção da usina Cedro. Aqui é a entrada da usina Cedro, aqui é a caldeira. Pessoal, caldeira usada é o seguinte, parte traseira esquece, né? Tá tudo ruim, deteriorado, tem muita cinza, muita fuligem, corrosão. Quando nós chegamos lá, nós já fizemos a avaliação que parte traseira não tinha. Aí, essa caldeira é uma caldeira da HPB, uma caldeira de 250 toneladas, 100 kg de pressão, e nós conversamos com a HPB nos ajudou bastante, foi um projeto bastante interessante, e nós colocamos o precipitador eletrostático. Então essa caldeira ali, ó, aquilo ali é a montagem do precipitador. Toda essa parte aqui, tudo isso aqui estava lá na São Fernando. Apenas isso aqui que nós colocamos novo. Isso aqui é a mesa alimentadora que veio da São Fernando. Um dos cuidados importantes, é claro, você pode até mudar, mas isso gera um custo maior. Eu conversei bastante com meu amigo ali da Cocal na época, a Cocal estava fazendo uma aquisição parecida. Dentro das ilhas, então, por exemplo, dentro da Ilha da Moenda, dentro da Ilha da Fermentação, o ideal é que você faça tudo igual. Fora da ilha, no pipe rack, tudo bem, você pode até mudar um pipe rack, mas dentro da ilha, o ideal é que você faça tudo igual para que você tira o tubo de lá e vem e coloca o tubo aqui. Isso a gente respeitou totalmente, até as medidas. Isso aqui é a montagem da moenda. Gente,
eu não sei quem trabalha em usina aqui de 100 polegadas. Não é brincadeira. A gente está acostumado com moenda 78. Eu diria até que eu prefiro a 78, tá? Você joga ela em cima de um gaiolão de cana, leva ela para fazer manutenção, traz. Quando você pega uma moenda de 100 polegadas, é guincho especial, é carreta especial, não é brincadeira. Não estou falando mal, pelo amor de Deus. Mas a gente levou um susto quando a gente cotou só o transporte. Isso aqui é toda a montagem da moenda, né? A moenda é simisa, eu já comentei, a moenda de 100 polegadas no primeiro terno e os outros 4 ternos 90 polegadas. Nós só instalamos 4 ternos, até porque a moagem é baixa, então tem um terno de 90 polegadas que está no chão lá. Dorna de 2.200.000. Aqui são fotos da montagem, né? Outra coisa fundamental, quem desmontou, monta, é fundamental, senão é complicado. Por mais que você identifica, nós colocamos uma equipe identificando, colocou outra equipe lá na Cedro para receber os caminhões, para checar a identificação, aí quando você dá uma bobeada, o cara do jateamento e pintura veio e jateou as tubulações, e jateou a identificação. Aí vai você procurar. Aqui a destilaria. A destilaria é uma destilaria Dedini, muito boa também. Aqui é uma foto aérea, né? Então aqui é a moenda, a caldeira, casa de força. A São Fernando tinha 2 geradores de 50 mega, nós instalamos um só, né, que é um gerador para cada caldeira. Aqui é uma destilaria antiga que tinha lá, nós aproveitamos ela, porém não está pronta para operar, mas o crescimento da usina a gente vai usar ela, que são as dornas, a destilaria. Aqui era a antiga casa de força da Orbe, tinha um gerador de 7 mega. Virou oficina mecânica. Mais fotos, né, da montagem. Aqui são só fotos acompanhando a evolução da montagem. Nós precisamos lá fazer um barramento. Nessa região que nós estamos, tem pouca água para a área industrial. Ela é bem servida de água, um pouco mais para baixo, na região do rio Aporé e do rio Paranaíba. Mas aonde está a usina Cedro, tem pouca água. Nós tivemos que fazer um barramento grande lá, um barramento de 50 hectares. Nós ficamos muito privilegiados com relação à exportação de energia. Lá a conexão foi tranquila, lá é Energisa, e nós tivemos uma linha de 7 quilômetros. Isso facilitou bastante o investimento, caiu bem o CAPEX. Isso aqui é a obra da represa. Isso aqui é a visão de como era na São Fernando, como ficou lá na usina Cedro. São Fernando, usina Cedro. São Fernando, né, o tratamento de caldo, usina Cedro. Percebe que até o modelo das tubulações, tudo a gente respeitou muito parecido, para que a gente tivesse o menor custo de instalação, embora aquilo que a gente analisava e que poderia ser melhorado, a gente aproveitou a oportunidade e melhorou. O decantador, lá na São Fernando e na usina Cedro, a parte dos filtros, São Fernando e Cedro, os filtros Mecate, né? A gente nunca tinha trabalhado com filtro Mecate, a gente já tinha feito vários estudos para colocar nas usinas nossas, mas a gente acabou não colocando, e lá como já era o filtro Mecate, mas foi muito bem, muito tranquilo de operar, não estamos tendo problema algum, o pessoal pegou bem o jeito, sem problema. A parte do tratamento, aqui a parte da fermentação, né? Como era e como ficou.
a destilaria com a peneira molecular. A peneira molecular nós estamos partindo ela essa semana. Para este ano lá, a gente não tem previsão de fazer anidro. Anidro é só o ano que vem, mas nós estamos partindo ela para teste. Das torres de água, né? São só fotos só. Aqui era o carregamento de álcool lá na Cedro. Percebe que a gente fez a mesma coisa, o que tirou, instalou. Os tanques de etanol. Aqui uma visão geral de como ficou a Cedro. Está um pouquinho pequeno, mas esse é o pé de cedro. A gente fez até uma proteção em volta dele aqui para ninguém arrancar ele de novo. Que eu não sei se ele vai ser tão insistente assim, mas é para manter ele aí. Aqui, ó, são aqueles tanques, né, da usina Cedro, que eram os tanques de etanol, e viraram tanque de água. Uma outra visão de como ficou a usina. Aqui já estava operando já. Isso aqui eu não sei, não era para estar aqui. Será que deu algum problema? Aqui a represa já pronta, né? Uma represa bastante alta. Esse talude aqui tem 14 metros de altura. No centro aqui tem 10 metros de coluna d'água. Foi uma represa que ficou muito bonito lá também. O patrão fala, ficou bonito, mas você gastou quanto? Fala, depois a gente vê essa parte. Agora aqui já é a usina Buriti. Bom, como eu comentei com vocês, esse aqui é a fábrica lá da São Fernando, que nós levamos para Buriti. Como eu comentei com vocês, nós somos muito alcooleiro. 70% do nosso mix é etanol. Nós temos, são 5 irmãos, né? 2 irmãos que tocam o dia a dia. Um deles gosta, vocês não estão gravando, não, e não vão contar para eles, né? Um deles gosta mais de etanol, o outro gosta um pouco mais de açúcar. Ao longo de 10 anos, a gente ganhou bastante dinheiro com etanol, não podemos reclamar. Mas de 2 anos para cá, o negócio virou e a gente ficou para trás aí com o assunto etanol. E aí, como tinha comprado a São Fernando, nós resolvemos instalar, melhorar a produção da pedra e também instalar uma fábrica na Buriti. Esse aqui é o cozedor contínuo que foi para a pedra 2 anos antes. Então, lá na Buriti, nós tivemos que colocar mais um cozedor, mas colocou batelada, não colocou contínuo. No futuro, vai ter batelada. Então, isso aqui é a fábrica da São Fernando, né? Secador de açúcar, centrífuga, bica de jogo, centrífuga contínua. São 2 massas, até a fábrica da São Fernando, 2 massas. A pedra são 3 massas. Aí aqui começa a questão do layout aí da fábrica de açúcar. A Sucrana, que nos ajudou no projeto, a Sucrana tem trabalhado com a gente há um bom tempo. E aqui começa a instalação. Nós começamos a instalação dessa fábrica em abril, mais ou menos, né? Nós começamos a parte civil ali em março, fevereiro, março, e nós começamos a fazer alguma coisa lá em abril. Nós temos o compromisso de entregar essa fábrica praticamente pronta, faltando alguns detalhes que ficaram para trás, como, por exemplo, o silo de açúcar, a gente estava discutindo. Até eu falei hoje com o Severino da Nardini, eu não sei se ele ainda está lá. O Severino está lá, depois eu quero trocar uma ideia com ele. Mas a ideia é que fique pronto até final de dezembro. Nós temos uma meta interna que é final de novembro, mas o nosso cronograma oficial mesmo é final de dezembro.
mas a gente acredita que está apertado, mas nós vamos conseguir. Então aqui são fotos da montagem, né? Isso aqui é tudo foto da montagem. Essas fotos são recentes, tá? Ah, não, tô tranquilo. Conclusão. A reutilização de ativos é um caminho importante, sustentável e estratégico. Eu já comentei disso. Reutilizar não é só economizar, é inovar com responsabilidade. É aquilo que eu falei, né? Em todo momento a gente tinha que aproveitar o equipamento da São Fernando, mas se tinha oportunidade de fazer alguma melhoria, a gente procurou fazer. Colocar em operação aquilo que está parado requer alguns cuidados, buscar nas bibliotecas todo o histórico do equipamento, eu comentei isso com vocês. Fazer uma boa avaliação antes da desmontagem, nós contratamos na época empresas de inspeção, perdemos bastante tempo ou ganhamos tempo, muita coisa nem saiu da São Fernando. Por quê? Porque não fazia sentido, a tubulação estava com espessura abaixo do permitido, a gente não trazia tubulação, dali já ia para a sucata já. Fazer todas as manutenções necessárias para não colocar em risco a próxima operação, porque quando se trata de uma usina usada, você tem que fazer a reforma como se fosse uma entre-safra. Vocês viram na foto lá da instalação que a moenda estava reformadinha, pintada. Por quê? Porque teve que fazer toda a manutenção. Fazer todas as adequações normativas. Por quê? Porque o equipamento lá de 2007, em alguns momentos, já não atende a NR13 ou a NR10 de agora. Impressionante, um detalhe ou outro sempre tem. E quando ele não atende, ou você tem que fazer alguma melhoria no equipamento, ou colocar algum dispositivo de segurança para que ele possa atender, ou para que ele possa não gerar risco para as pessoas e para o processo. Agora eu vou comentar da visão de uma nova usina. Isso é uma visão, de novo, é uma visão do grupo, é o que nós estamos pensando para o futuro. Não significa que esse é o caminho certo, até porque certo ou errado não existe. Aquilo que é certo hoje não é certo amanhã, aquilo que não deu certo hoje dá certo amanhã, né? Muitas vezes a gente vê o economista falar que o dólar vai bater 5,60 daqui 3 meses, aí bate 5,10, ele vem e explica por que ele não deu 5,60, mas 5,10. Mas ele disse que ia bater 5,60, mas deu 5,10. Então, a usina da Pedra. A usina da Pedra hoje, 100% do caldo vai para açúcar e a gente faz mel, faz etanol do mel final. Os próximos passos que a gente pensa, é isso que vai acontecer já de imediato? Não é, são os próximos passos do grupo. Está meio que dentro do planejamento estratégico nosso. É colocar etanol de milho. Para isso a gente precisa melhorar a nossa eficiência energética, para que tenha uma sobra de bagaço, para que a gente possa usar esse bagaço colocando etanol de milho aí no futuro. Usina Buriti, 58% do caldo vai para açúcar na próxima safra, se a gente operar para açúcar. Se não for operar para açúcar, todo o álcool vai para etanol e não tem nenhum problema. E 42% vai para o etanol e uma parte vai via mel. E no futuro também colocar o etanol de milho. Desculpa, 100% do caldo depois vai para açúcar e todo o etanol via mel. E no futuro também pensar em etanol de milho. Nós já pensamos em biogás, já fizemos estudo do biogás, mas a gente entendeu que no nosso momento, no momento da usina da Pedra, é mais importante a gente ir
na linha do açúcar. Mas isso é uma visão da usina da Pedra, tá? Usina Cedro. Aqui acho que ficou errado, hein? Espera aí. Ah, tá. Usina... Acho que eu apertei aqui, desculpa. Espera aí, vamos voltar aqui. Ué, o que aconteceu? Tá fora aí? Não, espera aí, tem que voltar aqui, ué. Espera aí, desculpa, vamos voltar aqui. Espera aí. Desculpa. Buriti. Usina Cedro, 100% do caldo vai para etanol. Usina Cedro, 100% do caldo para açúcar no futuro. Depois, etanol de milho. Pode ser, isso não é uma sequência, pode ser que o etanol de milho chegue na usina Cedro antes de chegar na Pedra, antes de chegar na Buriti. Usina IP hoje, 100% do caldo vai para etanol. A gente pensa também em colocar uma fábrica de açúcar lá também, para melhorar o nosso mix. Com o passar do tempo, todo o caldo vai para açúcar e depois entra o etanol de milho. E usina Oiti é um projeto que a gente já deu entrada em licenciamento ambiental. É uma usina também na região de Paranaíba. A região de Paranaíba, nós fizemos um mapeamento em termos de território. É uma região que tem bastante área, tem uma dificuldade agrícola lá, que é a questão de clima, né? É uma região que é bem seca no meio, chove bem nas pontas, mas no meio é seco. Mas nós fomos para lá sabendo, ciente disso, e nós estamos fazendo irrigação. A gente já faz hoje quase 100% da cana irrigada, porém irrigação de salvamento, e nós vamos ter 30% da cana irrigada com a irrigação com pivô, que é a deficitária. E a Oiti deve nascer somente para açúcar. Então a gente ficaria com uma usina em etanol e uma outra usina em açúcar, e deve ter milho também nessas usinas. Em resumo, é o seguinte: a gente está acreditando que vai ficar quase que todo mundo fazendo açúcar e fazendo etanol do mel final. Na velocidade que está o etanol de milho, eu acho que é isso que vai acontecer. O problema é o seguinte: se todo mundo passar o caldo para a fábrica de açúcar, nós vamos ter um aumento de 33% na produção de açúcar do Brasil. O Brasil já manda no mundo em açúcar. Se tiver tudo isso, o que pode acontecer com o preço? Então, isso tudo vai entrar em equilíbrio. Você pega o ano que vem, provavelmente, as usinas já vão virar um pouquinho para etanol. Mesmo a usina que tem planta de açúcar, pode ser que vire um pouco para etanol. Por quê? Porque parece que o etanol vai remunerar um pouco mais. Porém, gente, ano político. Estão falando do barril de petróleo, talvez $50. Eleição. Preço de gasolina na bomba deve cair. Preço de etanol pode cair. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente precisa estar com a planta pronta para virar a hora que for necessário. Falar um pouco dos desafios que nós tivemos lá, né? Estudo robusto de viabilidade, disponibilidade de áreas agricultáveis, né? Esse foi um dos motivos, o maior motivo para ir para Paranaíba foi a questão de área, né? Nós fizemos um mapeamento e nós estamos só na região de Paranaíba. Depois vocês vão ver um mapa ali um pouquinho para frente, a hora que a gente pula o rio
a Oiti vai ficar do lado do rio, do rio Aporé. E a hora que a gente pula o rio e chega em Goiás ali, também tem uma imensidão de área também agricultável. O problema lá é clima. Falta de confiança dos fazendeiros. Quando nós chegamos lá, na região de Paranaíba, a usina Cedro foi a 4ª usina que falou de instalar lá. Então, em 2007, tiveram outras empresas que falaram de instalar lá, todas chegaram, conversaram com a prefeitura, o prefeito adora fazer propaganda, né? O prefeito fez propaganda, tudo, e a usina não saiu. Aqui foi um pouco mais longe, foi a própria usina Paranaíba, mas já faz muito tempo, e ela foi abandonada lá, tem até um resto dela no meio do mato lá. E depois foi a usina Orbe, que também teve dificuldade de continuar suas atividades. Aí quando nós chegamos lá, o pessoal também não acreditava. Então você ia falar com o fazendeiro, ele falava, ó, só te arrendo a terra hora que eu ver a usina pronta. Mas para montar a usina precisava arrendar a terra, né? Porque você começa a plantar cana antes. Então esse foi um desafio que a gente encontrou lá. Embora aí o pessoal comece a pesquisar o Grupo Pedra, e lá tem bastante gente que tem fazenda, que é da região aqui de Ribeirão Preto, Sertãozinho, e aí esse pessoal começou a falar do Grupo Pedra, e aí facilitou um pouco mais para nós. Mas nós tivemos mais dificuldade lá do que na IP. Embora hoje, se a gente quisesse arrendar terra para moer já amanhã 5 milhões de toneladas, a gente teria essa facilidade lá hoje. Desenvolvimento dos acessos para transporte de cana, não tinha estrada, né? A primeira usina lá, você chegava para andar, você custava andar de carro. Você imagina andar com um tremião de caminhão, rodotrem, puxando cana. Então nós tivemos que fazer muita estrada. Estrada, ponte, o pessoal tem muito hábito lá na região de fazer ponte de madeira. Então a gente andou fazendo algumas pontes de madeira lá, falei, gente, isso aí a hora que passar o caminhão, e deu certo, o caminhão passou e está firme. O pessoal é bem prático lá, tem uma abundância muito grande de madeira, né? E isso foi também um dos grandes desafios nossos. Disponibilidade hídrica da região, né? Necessidade de irrigação, comentei com vocês, lá o projeto precisa de irrigação, não caminha sem irrigação. Se você não tiver irrigação lá, a cana que você vai moer, a hora que chega ali em setembro, outubro, não tem mais cana. Você analisa uma cana ali em maio, você fala, vai dar 100 toneladas por hectare. A hora que ela chega lá em setembro, sem água, ela dá 50 toneladas por hectare. Lá tem que ter irrigação. Então, tem essa matéria aí do IAC, né, com pivô, nós estamos colocando o pivô lá. E aqui, só para vocês entenderem, ó, a usina Cedro está aqui. Mas quando a gente sondou a usina Cedro, era para estar aqui. Essa fazenda é nossa, uma parte dela. Por quê? Porque nessa região aqui é a margem do rio Aporé. E aqui está o rio Paranaíba. Aqui é muito abundante de água. Então vocês percebem que os pivôs, contrário do que deveria ser, né? O certo era o pivô ficar próximo da usina, nós estamos com o pivô longe, mas é por conta de água. O projeto da Oiti é nessa região aqui, ó. Nós já compramos a fazenda, é do lado do rio. Então, deve ser, estudo nosso, são 2 usinas aí, a gente acredita que vai começar, a hora que essa aqui chegar a 3 milhões de toneladas, a gente começa a fazer essa. Aí toda a cana que for sobrando aqui começa a moer nessa, começa também com 600 mil, vai moer 1 milhão, vai moer 2 milhões, mas a ideia nossa é no mínimo ter 2 plantas de 3 milhões de toneladas cada uma aí, podendo até chegar a 5 milhões de toneladas aí. Então esse aqui é o nosso mapa dos pivôs aí.
Então aqui, isso aqui já são áreas nossas, né, preparadas para fazer o plantio com pivô. Disponibilidade de linha de energia elétrica na região para exportação, isso aqui foi uma das primeiras coisas que a gente analisou, né? E e tem essa linha de 138 lá, passa do lado da rodovia, 7 quilômetros da usina. A São Fernando já tinha subestação, então a única coisa que nós tivemos que fazer, a São Fernando tinha inclusive subestação de conexão, mas a subestação de conexão, como você precisa doar para a concessionária local, no caso lá a Energisa, ela não aceita você colocar equipamento usado. Então nós tivemos que comprar a subestação da própria Energisa, instalou a subestação e fez a conexão, é um entra e sai, e fez a conexão do lado da usina, 6 quilômetros. Nossas linhas são todas mais distantes. Logística, né, para saída de produto. Aqui nós estamos falando da Buriti, foi por isso que nós escolhemos açúcar na Buriti num primeiro momento e etanol na Cedro. E por que etanol da Cedro? Também pensando num futuro aí, num consumo de vapor mais baixo, uma sobra de bagaço, e a gente talvez priorizar um etanol de milho lá na usina Cedro. Alto investimento inicial, né, de CAPEX, quando se fala de uma planta nova. Nós estamos aí vivendo um momento aí de juros elevados, né, juros de 15%, 17%. Quer dizer, a cada 5 anos você dobra a sua dívida se você não conseguir pagar o juro, né? Então hoje o investimento está muito complicado. Processo complexo e demorado, lá nós já pegamos, lá já tinha aí a RIMA, porque a gente usou todo o licenciamento da usina Orbe, e mesmo assim o licenciamento de operação, nós tivemos que aproveitar o licenciamento inicial da Orbe, mas nós tivemos que pedir um novo licenciamento, por conta que os equipamentos eram diferentes. Então tinha que fazer uma nova LI. Então nós fizemos essa nova LI, demorou bastante, porém a gente foi construindo a usina com a LI da usina Orbe. E depois trocou a LI, e aí depois saiu a LO. Demorou bastante. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos que moer em maio, nosso projeto era moer em maio, e a licença de operação só saiu em agosto. Nós fomos moer em agosto. Então está aqui a licença de operação e está aqui a documentação da ANP, autorizando que a gente pudesse processar a cana-de-açúcar. Desafios com a própria instalação industrial, né? Esses desafios são os desafios que a gente vive aí no dia a dia. Dificuldade com a desmontagem, não é tão simples assim, quando você vai fazer uma planta nova, não tem desmontagem. Dificuldade com o transporte, né? Na maioria das vezes você compra o equipamento e quer o equipamento colocado dentro da usina, então você não se preocupa com o transporte. Você nem desconfia que vai sair um caminhão de cabo lá da São Fernando e o cara vai dormir no caminho e no meio do caminho alguém pode roubar parte dos cabos que estavam na carga. Você não desconfia que isso vai acontecer, mas isso acontece. Você não desconfia que o caminhão está vindo com uma carga, com excedente, e que você mediu lá, tinha 4,10 metros, e aí bateu num carro, e na verdade não estava com 4,10, estava com 4,15 que o guarda mediu, e aí você tem problema. Então todos esses desafios a gente viveu. A própria manutenção do equipamento, a própria instalação, escassez de mão de obra qualificada, isso é um problema lá na região. É uma região voltada para a pecuária, nós estamos com dificuldade, nós fizemos escolinha, mesmo assim nós estamos com dificuldade de mão de obra, acho que todos vocês passam por isso, mas nós temos um quadro de 150 funcionários lá, nós elevamos esse quadro para 180 para ter uma
um step aí, né, alguns reserva, mas não conseguimos chegar nos 150 ainda. Nós estamos operando com alguns funcionários das outras unidades. O maior desafio foi que no começo o patrão falou assim, vai ser fácil, vai ser igual a usina Buriti. Porque o Beto, nosso superintendente, foi ele que trouxe a usina Buriti lá em 1993 para Buritizal. Trouxe lá de Rondônia, 2.500 quilômetros, e trouxe para Buritizal. E ele conta que ele desmontou a caldeira junto com o pessoal. Inclusive nós temos um funcionário, Manuel Onias, que ajudou a gente a desmontar São Fernando, e ele foi o responsável por desmontar a Buriti. E na época, lá na Buriti, ele desmontou o balão da caldeira com um trator D6. Ele amarrou um trator D6, tem foto disso, e subiu o balão, tirou as vigas de apoio e foi dando ré no trator D6 e desceu o balão. Só que a Buriti era uma usina de uma caldeira, de 60 toneladas, 21 quilos, 4 moendas 54, acionamento duplo, então tinha 2 acionamentos de moenda, destilaria pequena, era da época do Proálcool, ou seja, a usina Buriti não tinha nada a ver com a São Fernando, mas a gente entendeu que seria fácil e não foi tão fácil aí. Isso aqui é a matéria da época da usina Buriti. Pessoal, 4 minutos, peço desculpa, né, não atrasei, mas talvez tenha sido bastante fotos, mas eu achei importante mostrar para vocês o nosso aprendizado. Eu participei da montagem da usina IP e também achei que seria mais fácil a usina Cedro, mas não foi tão fácil assim. Apanhamos bastante, aprendemos bastante, muitas empresas nos ajudaram e eu queria fazer o meu agradecimento aqui a todas as empresas que nos ajudaram e até aquelas que foram lá visitar e que às vezes não teve oportunidade de participar da concorrência, mas as que participaram e perderam também. A gente gostaria de agradecer porque todos vocês nos ajudaram para que a gente chegasse até aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado. E é isso. Muito obrigada, viu? Ricardo, tem uma pergunta para você. Nós vamos abrir para uma pergunta. Pois não, pode fazer a pergunta. Oi, Alexandre, parabéns pela palestra, foi bastante ilustrativa, eu agradeço aí, tá? Eu tenho feito vários trabalhos em estações de evaporação, onde vários equipamentos aproveitados, quando a usina vai crescendo, caixas pequenas, caixas grandes, e acabam criando problemas. Às vezes você tem área disponível, mas a evaporação não dá rendimento, não dá a vazão de caldo que teoricamente ela daria para absorver. Eu queria saber quais cuidados vocês tiveram na parte de evaporação, quando vocês levaram para, se não me engano, para a usina da Pedra, né, os evaporadores. Que cuidados vocês tiveram nessa aglutinação de caixas diferentes, que provavelmente tamanhos ou comprimentos de tubos e assim por diante. Que estudos, que cuidados vocês tiveram para evitar que a evaporação é o maior consumidor de vapor, né? Então, é um item que pesa, né, principalmente numa fábrica de açúcar. Tá bom? Obrigado. Eu vou falar para você que nós erramos na bomba de caldo clarificado. Você acredita? Mas nós não erramos na evaporação. A evaporação lá é tipo reboiler. E nós já temos essa evaporação no grupo. Então são caixas menores, né, e você consegue segmentar. Opera com uma, opera com duas. Então essa dificuldade nós não tivemos. O maior desafio nosso foi com a caldeira. Imagina só, uma caldeira de 250 toneladas e que ia rodar com 100 toneladas. Quando nós procuramos a HPB deu o grito, falou, não vai dar certo. Eu falei, como não vai dar certo? Eu já estou montando. Mas você não me passou a vazão que ia trabalhar. Eu falei, tudo bem, eu esqueci, agora me ajuda. E aí nós enfiamos água na moenda. A hora que enfiou a água na moenda, revirou o decantador. E assim vai.
Mas deu certo, né? A caldeira era uma preocupação nossa, porque era uma caldeira muito grande, mas aí depois a gente deixou ela bem gastona, deixou a usina bem gastona com vapor, para que a gente pudesse subir um pouco mais a vazão da caldeira. Então a gente acabou trabalhando aí, forçou a cogeração, fez condensação caipira, porque tinha muito reboiler, e aí a gente subiu a vazão da caldeira, sobra bagaço bem lá, nós estamos levando bagaço da IP para lá, mas levar o bagaço da IP para lá tem um custo elevado, tá? 220 quilômetros, mas como a gente precisa fazer garantia física, porque você precisa ter garantia física no setor elétrico para cogerar no próximo ano. Quando você tem um empreendimento novo, a garantia, você não precisa ter garantia física no primeiro ano, porque você não cogerou o ano anterior. Então a gente queria fazer bastante garantia física, porque moendo 600 mil, o outro ano vai moer 1.200.000, nós queremos vender energia, para isso precisa ter garantia física. Então a gente levou bastante bagaço para lá, fez condensação caipira e resolveu o problema da caldeira. Mas eu confesso para você que a caldeira tirou sono. A evaporação não, a evaporação, como era multi-reboiler, e a bomba de caldo clarificado também, essa deu trabalho para nós. Precisava ter rebaixado o rotor um pouco mais. Mas é isso. Muito obrigada, Alexandre. Leve a todo o pessoal da Usina da Pedra os nossos agradecimentos em nome da STAB, e muito obrigada pela sua participação brilhante aqui no nosso evento. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez aí. Obrigado.